Nosso projeto está dividido em 7 etapas. Coletar dados junto ao cliente, uma análise geral do sistema atual, a apresentação da proposta de melhoria, a apresentação de requisitos técnicos, prazos e custos e uma execução do projeto. Nosso projeto contempla também essas duas fases de testes e treinamentos dos usuários. O que nós coletamos junto ao cliente? Em 2010, o hospital teve um prejuízo, um gasto de 7 milhões com medicamentos, 18% a mais do que em 2009. E estima-se que desse valor, apesar do aumento da demanda, dos 18%, 13% está ligado ao aumento de desperdício, desvios e má distribuição dos medicamentos. Eu vou passar agora para o Bruno, que vai dar continuidade na apresentação. Primeiro, boa tarde. Peço desculpas da formatação, nós fizemos no PowerPoint 2010, então é uma formação um pouco diferente. Bom, diante dos dados relatados por Márcia, a gente pensou em como controlar a distribuição de medicamentos, como fazer com que não haja distribuição errada dos medicamentos, desperdício ou desvio dos mesmos, Dentro desses quesitos, a gente primeiro se preocupou em estudar como que é o sistema do nosso cliente, o que o sistema do nosso cliente tem, o que nós vamos acoplar no sistema, porque a gente se preocupou em não mudar o sistema do cliente. Então a gente se preocupou primeiro com tudo de estudar como que é o processo do nosso cliente. Bom, o processo do nosso cliente hoje se baseia que é enviada uma solicitação ao fornecedor, o mesmo envia os remédios ao estoque central. Isso aqui representa uma unidade, ou seja, um hospital. E esse hospital tem um estoque central de medicamentos. O estoque central ele é responsável por distribuição dos medicamentos para os departamentos, pela UTI, pronto-socorro e enfermaria. E os mesmos são responsáveis por distribuição de medicamentos do paciente. Hoje o nosso cliente, o sistema SAP, ele controla daqui para cima. Tudo que está em verde ele controla. Ele controla os pedidos do fornecedor e controla o que tem no estoque central. Daqui para baixo ele não controla hoje, o nosso cliente. Como que funciona? O armazenamento do estoque central hoje, ele é feito por caixas. Um exemplo, entrou 1000 caixas de amoxicilina no estoque central. Então, o sistema hoje, ele tem esse controle, tem tantas caixas de tal remédio no estoque central. A distribuição por departamento é feita por caixas também. Então, um exemplo, de 1000, manda 30 caixas para a UTI, manda 20 caixas para o pronto-socorro, manda 10 caixas para a enfermaria. Isso daqui não é controlado pelo sistema SAP, do nosso cliente. Como eu disse antes, esses departamentos são responsáveis por entregar remédio, medicamento ao paciente. O grande problema que a gente encontrou é que esses remédios também são distribuídos para o paciente em caixas. Um exemplo que a gente tem aqui, a caixa de remédio tem 10 comprimidos. Se o paciente precisar de 5, o departamento vai entregar uma caixa com 10. É esse o desperdício que a gente vai atuar. Bom, aqui está o cenário o que a gestão administrativa enxerga hoje no sistema do nosso cliente. Bom, ela consegue pegar o financeiro, toda a gestão hospitalar, os cadastros dos clientes, as triagens, as consultas, Ela tem o histórico de cadastro das consultas, os pacientes que ele tem o código do paciente lá, as contas a receber, as compras que são feitas, os fornecedores, tem quantos remédios tem no estoque central hoje. Ele só não tem controle sobre os departamentos. E é aí que a gente achou onde atuar. Primeiro a gente estudou o processo, bom, aqui ele não tem controle algum. Então, para evitar o desperdício, a gente vai entrar aqui no nosso sistema aqui. Bom, hoje o nosso cliente também ele tem no sistema dele um controle de consultas. Ou seja,
o médico digita a receita, isso vai para o sistema, o paciente tal, código tal, precisa de tantos remédios. Isso é computado. O problema é que esse sistema não interage com esse. O sistema de consultas hoje, ele não interage. Ou seja, o paciente tomou tal remédio, mas de onde saiu? Sabe que saiu do central, mas de qual departamento? Será que ele foi distribuído para ele a dosagem certa? Será que foi distribuído mais do que ele precisa? Então é aí que esses controles não interagem entre si. Bom, aqui é o processo do cliente. Quando ele chega no hospital, o que é feito? Como são faturadas as consultas atualmente? Bom, o paciente chegou no hospital, é cadastrado? Não, então vai cadastrar, vai fazer a triagem, vai gerar uma fichinha dele lá com o código. Logo após ele vai para o consultório médico. Essa consulta que ele fez aqui, gerou medicação? Sim. Vai dar baixa lá no faturamento da medicação. Se não, só a consulta vai ser faturada. Observamos aqui que não tem, como eu havia dito, ele não tem comunicação, não tem controle. Sabe que tomou tal remédio, não sabe quanto ele pegou. Quanto ele pegou de remédio? Da onde saiu? Qual departamento saiu esse remédio? Se sabe hoje no estoque central a gente tem, saiu tantas caixas, mas para onde? Para qual departamento? Quem usou? Quem usou racionalmente? Isso que a gente quer abordar no nosso projeto. Bom, os pontos críticos analisados são os que eu acabei de falar mesmo. O SAP do nosso cliente, ele não controla os departamentos, né? Ele só controla o que entra do fornecedor no estoque central e o que sai. Não controla para onde sai, mas sim o que sai. Saiu 20 caixas, 30 caixas. Né? O outro problema que a gente encontrou aqui, os medicamentos, eles são todos distribuídos em caixa. A partir do momento, daqui a pouco o Fernando vai explicar para vocês mais detalhadamente, que a gente vai acabar com essa distribuição em caixa, a não ser que o paciente realmente precise. Aqui, apesar de haver um controle de consultas, como eu havia falado, o mesmo não interage com os estoques, ou seja, com os departamentos, da onde ele tirou. Agora, dentro desses fatos, a gente solucionou uma proposta de melhoria para o nosso cliente. E essa proposta o Fernando vai falar mais adiante. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Fernando. Vou explicar para vocês a solução proposta aí para o cliente. A gente resolveu fazer uma alteração nos processos, na parte de estoque, e implantar um sistema nesse novo processo. O que acontece? A gente tinha antes o estoque somente central. Um estoque faz as contas e distribui os departamentos. Não existia um estoque criado por nós, que é o estoque satélite. Seria um estoque por departamento. A gente vai ter um estoque na enfermaria, um estoque no pronto-socorro, um estoque na UTI. Esses estoques vão estar ligados ao estoque central. E nos outros slides a gente vai ver, eles vão estar ligados também ao sistema de gestão hospitalar. Quando o médico prescreve um tratamento, automaticamente essa prescrição é ligada a um estoque. Bom, acho que a ideia é essa. Aí o que vai acontecer? Tendo esse estoque satélite, o estoque central vai ficar responsável pela distribuição dos medicamentos somente para esses estoques satélites, somente para esses estoques departamentais. Ele não vai mais distribuir para uma pessoa ou um outro processo que não seja um departamento satélite. Tá? A única distribuição vai ser para os satélites. Os estoques satélites, eles vão distribuir medicamentos não por caixa, como era feito no estoque central. O que acontece? Ele vai receber a caixa e vai começar a fazer a distribuição aos pacientes por unidade do medicamento. Então, eu tenho aqui a amoxicilina com 10 unidades. Entra uma caixa no estoque satélite. O estoque satélite vai distribuir por unidade. Vai distribuir 3 unidades para o paciente X, 4 unidades, depende aí da prescrição médica, de como o paciente precisa ser tratado.
Próximo.